Eu estou preocupado pelo seguinte: tem um determinado nível de dívida que o Brasil se encontra e que alguns outros países, em que, independentemente de quem ganhe, você vai ter que fazer um ajuste. Só que alguns estudos mostram que quando o ajuste é muito severo, ninguém consegue fazer por mais de um ano, dois, porque a população não aguenta e começa a dar outras externalidades, nesse caso negativas. Assim, eu queria saber para você qual que é o caminho. Assim, você acha que a gente já passou o cabo da Boa Esperança ou ainda tem jeito esse país? Obrigado, Sami. Emílio, é um prazer estar aqui, viu? Boa, obrigado você, pô. Obrigado você. Sami, você conhece a história do mestre Zen e do menino? Conhece essa história? Não. Olha, num tempo longínquo, num reino distante, né? Uma moça chegou pro mestre Zen e disse o seguinte: você viu aquele menino? Ele ganhou de aniversário um pônei. O menino fez 16 anos. Que maravilha, né? Aí o mestre Zen disse: depende. Aí o menino cai do cavalo. Ele cai do pônei, quebra a perna. Essa mesma moça chega para o mestre Zen e diz o seguinte: puxa, que terrível, né? O menino quebrou a perna. O mestre Zen fala: depende. Aí rompe uma guerra entre aquele vilarejo e um outro. Todo mundo é convocado, menos o menino. Por quê? Porque ele está com a perna quebrada. Aí a moça vai lá para o mestre Zen e diz: puxa, que beleza, né? Esse menino não foi convocado para lutar guerra. O que o mestre Zen disse? Depende. Aqui entre nós, Sami, depende. Porque é o seguinte: vamos supor, se você tiver o Paulo Guedes conduzindo a economia do Brasil, o Roberto Campos conduzindo a economia do Brasil, um cara como o Adolfo Saxida conduzindo a economia do Brasil, eu acho que vai prevalecer aquela percepção de que a economia é o que ela é e o que os economistas, os agentes acham que a economia será. Ou seja, a formação de expectativas ajuda a tornar os fundamentos, que são amargos, um pouco mais palatáveis. Então, esse negócio de quem estará no poder conduzindo a economia a partir de janeiro do ano que vem é muito importante. Não só por conta, mais uma vez, daquilo que é a projeção para o futuro, mas porque você tem os mecanismos de correção e, mais uma vez, gerando aquele entusiasmo no mercado, colocando o Brasil, mais uma vez, numa trajetória de reformas modernizantes. Então depende muito de quem estiver na condução. É verdade que algum ajuste terá de ser feito, mas a maneira pela qual ele se efetiva, o tempo que ele dura e o sucesso vai depender de quem estiver segurando o volante. Então quer dizer... Que tem jeito, então. Depende. Depende do cavalo, do pônei. É inevitável. Sami, você se lembra, você teve... Tem muita gente que fala assim, governo Lula 1, Lula 2, Lula 3, aí eventualmente o governo Lula 4. Na minha opinião, não existe isso. Existe um longo governo do PT, que começou em 1º de janeiro de 2003 e que vai pelo menos até janeiro do ano que vem. Tá certo? É um período longo. Se você é um brasileiro que nasceu em 1985, você se tornou maior de idade no ano em que o governo do PT pela primeira vez esteve no poder. Se você tiver uma recondução agora do presidente da República, em 2031 você será um brasileiro de 46 anos de idade e você viveu 80% da sua vida adulta, ou seja, você viveu todas as semanas úteis da sua vida num país liderado pelo PT. Então, o que é a característica desse tipo de administração econômica? Períodos de expansão, ou favorecidos pela conjuntura internacional, ou por meios artificiais de você inflar a atividade econômica com injeção estatal, e isso necessariamente demanda um período corretivo. Ora, nós conhecemos o Joaquim Levy, que é um grande economista da Universidade de Chicago, tentou fazer essa correção. O que aconteceu? Foi torpedeado. Sim. Por aqueles mesmos que estavam encastelados naquelas posições de poder. Então, é uma situação muito difícil, na minha opinião, se você tiver a recondução do atual grupo que está no poder, ela é, mais uma vez, ela é mais palatável se você tiver uma alternativa.